Pode aplaudir, pode celebrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se um dia faltar energia da Equatorial, vai faltar energia do Espírito aqui dentro? Hein? Se um dia faltar luz, vai acabar o culto? Eu acho que de vez em quando eu vou lá apagar essa chave. Eu vou lá apagar para a gente fazer um teste e ver como é que está o nosso coração, como é que está a nossa temperatura. Dê um abraço em 3, 4 pessoas perto de você. Diga bom dia, é bom vê-lo aqui nessa noite. Seja bem-vindo ao mês de julho. Nós estamos na segunda metade do nosso ano de 2024. Sejam todos muito bem-vindos. Vou pedir que você fique de pé comigo. Já vou entrar na nossa temática. Obrigado, orquestra, por segurarem aí o bastão. Obrigado, coral. Obrigado à nossa equipe operacional. Dê um aplauso bem forte à nossa equipe. Vocês sabem que nós sempre trabalhamos muito, nos esmeramos para que problemas técnicos como esses não aconteçam. Quem está nos acompanhando por TV e internet, caiu a energia aqui no Tempo Central, então o nosso sinal caiu, mas a nossa equipe sempre correndo, trabalhando, fazendo o melhor que pode, e Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe de todas as coisas. De pé como você está, hoje à noite eu quero convidar você. Nós estamos no meio da nossa agenda de verão. Nós teremos todos os domingos à noite amigos, pastores convidados de nossa igreja. Nós não vamos anunciar quem estará domingo à noite, então hoje à noite teremos convidados. Esteja conosco. 17h30 e 19 horas convidamos você e a sua família a estarem nesse lugar. Nossa igreja é uma igreja que não para. Eu quero louvar a Deus porque no mês de férias nós temos nossa segunda celebração desse dia. Não temos o mesmo número, mas temos a casa muito cheia. Deus abençoe. Quantos nos visitam hoje? Você nos dá a honra da sua presença aqui. Levante sua mão bem alto. Todos os visitantes, você olha quanta gente visitando. Você pode aplaudir a Deus bem forte pela vida desses visitantes que nós temos. Vocês são queridos, abençoados, sejam todos muito bem-vindos. Antes da gente mergulhar no Salmo 23, eu quero só aqui expressar toda a minha gratidão à Igreja de Belém. Essa semana foi uma semana muito decisiva para a gente. Todos estão acompanhando aí o desafio que a Serena, minha sobrinha mais nova, 5 aninhos de idade, está passando. E essa semana a CC se submeteu a uma cirurgia no cérebro para a retirada de um tumor de 5 centímetros no cérebro. Foi uma cirurgia bem evasiva, o corte de uma orelha até outra orelha, praticamente. E claro que uma cirurgia como essa é uma cirurgia séria que pode deixar muitos efeitos colaterais, mas Deus sabe de todas as coisas. A cirurgia aconteceu essa semana, tumor 100% retirado, sucesso total na cirurgia, para a glória do Senhor Jesus. Os papais da Serena têm uma mensagem de gratidão à Igreja de Belém, olha só. A paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos, todos os amigos, os familiares, a nossa Assembleia de Deus. Obrigado pelas orações pela Serena, nossa filha mais nova minha, da pastora Tereza, de 5 anos, que passou por um pré-operatório, por uma operação no cérebro, removendo o tumor, que foi um sucesso, e guardou a memória, toda a questão motora. E agora nós estamos no pós-operatório, ainda na UTI, mas sentindo muitos milagres e o cuidado de Deus através da oração de cada um, de cada uma. Muito obrigado, continue orando por nós, que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, sal da terra e luz do mundo. É isso aí, se Jesus não curar, ninguém cura. E vocês notaram que eu estou um pouquinho diferente hoje, vocês notaram, né? Um pouquinho diferente. Eu falei que para mim, quando a gente viu a CC, claro que ela teve que perder todo o cabelo, então para que ela se sentisse melhor, ela não precisava disso, mas eu e as crianças fizemos uma homenagem para ela, então eu fiquei mais leve, uns 30 quilos, gente. Olha aí, eu, o Samuelzinho e o João. Eu e o Samuel tranquilo, agora o João dá para ver que ele está bravo, vocês perceberam? Né? E para mim, eu não sei agora porque o pastor Joab está ali, para quem não sabe, a linguagem de surdos e sinais, ela sempre pega uma característica predominante sua e coloca o seu nome. Então, o meu nome na linguagem de sinais, para quem não sabe, isso aqui ó, é a letra P, né? E o meu nome na linguagem de sinais é o P e o topete, né?
E agora, como é que faz, pastor Joab? Como é que vai ser, né? Vai ser o P assim, ó, que vem cortando aqui assim. A gente vai inventar um nome novo, mas daqui a pouco o cabelo volta a crescer. Abra comigo sua Bíblia no Salmo de número 23, eu quero ler com você. Hoje é um dos textos mais conhecidos, eu acho que esse é o texto mais conhecido do Antigo Testamento, um texto cativante. E como nós estudamos aqui no último domingo, o livro de Salmo é um livro para ser deliciado, aproveitado, lido com amor, com coração, com paixão. Então quero ler com você, vou ler o primeiro versículo. Vou pedir que você leia ele compassadamente, mas leia forte, tá bom? E vamos marcar essa leitura. Versículo 1: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé. Vamos lá, vou tentar em 47 minutos falar um pouquinho sobre o principal desse texto. Bom, nós aprendemos aqui no último domingo que o livro de Salmos ele é um inário, é um saltério, é uma harpa. Se eu aplicasse para os dias de hoje, para a geração de hoje, é como se fosse um playlist, né? Eu parei aqui e fui dar uma olhadinha no meu Spotify. Meu Spotify tem 459 canções. São canções que nos últimos anos você vai marcando, vai colocando lá. Mas naquela época eles também tinham um playlist, que era o livro de Salmos, 150 canções ungidas, abençoadas. E das 150, gente, nenhuma é tão conhecida como essa que nós vamos estudar nessa manhã, o Salmo 23. Esse salmo é o salmo mais lido, mais mencionado, mais memorizado, mais usado em decorações, quadro. Por onde você for e perguntar, o Salmo 23 talvez seja uma das porções mais conhecidas da Bíblia, ao ponto que até pessoas que não são evangélicas, elas também conhecem e decoram. E se você mencionar, elas vão dizer que é o Salmo 23. Agostinho certa vez disse que Salmo 23 é o hino dos mártires. A maior parte dos homens que perderam a vida e que foram mortos por causa do Evangelho, cantavam durante isso o Salmo 23. Abraham Lincoln, que foi um grande estadista, presidente americano, durante a Guerra Civil, um dos períodos mais difíceis da história daquele país, sempre abriu seus discursos mencionando o Salmo 23. E eu queria desafiar você, para mim, a gente teve alguns momentos, todo mundo conhece esse Salmo. Depois dê uma olhadinha no discurso que o presidente George Bush fez no dia 11 de setembro de 2001, quando caíram as Torres Gêmeas. Eu estava no seminário na época, nos Estados Unidos, e ele fecha aquele que talvez tenha sido um dos discursos mais assistidos por um presidente americano de todos os tempos, mencionando o versículo 4, que é o nosso texto áureo de hoje. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse texto aqui é um texto que há 3.000 anos ele serve de consolo, de conforto para gerações, pessoas inteiras. Milhões e milhões de irmãos encontraram nesse texto afago para o seu coração. E é uma música tão impressionante, porque ela é rasa ao ponto que uma criança consegue entender e memorizar, mas também é profunda ao ponto que teólogos passam a vida toda mergulhando e procurando a profundidade e nunca conseguem extrair desse texto toda a sua essência. Quando a gente olha para o Salmo 23, eu pergunto para você, onde é que você mais lê e vê o Salmo 23? Vamos lá, seja sincero, hein? Qual é a ocasião que as pessoas mais leem e mais mencionam o Salmo 23? Hein? Nada me faltará, o Senhor é o meu pastor. Talvez o local e aonde eu pastoralmente mais escuto isso são em funerais, por incrível que pareça, em velórios, crematórios, cemitérios, aonde você vai. E isso na maior parte das vezes se dá por causa do versículo de número 4, que é o versículo textual de hoje, novamente muito conhecido. Mas eu queria tirar a sua atenção para isso, porque o Salmo 23 ele fala mais de vida do que de morte.
Salmo 23 é um salmo que fala de proteção, de direção, de provisão. É um salmo que apresenta um relacionamento profundo do salmista com Deus. E é um salmo de vida, porque no versículo 6, olha só aqui na tela como é que ele termina e fecha. Bondade e misericórdia certamente me seguirão quando? Todos os dias da minha vida. Enquanto eu viver, todos os dias da minha vida, bondade e misericórdia me seguirão, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então esse salmo é um salmo de vida. Claro que aqui a gente extrai alguns princípios também que podem ser aplicáveis na hora da morte, mas no resumo, o Salmo 23 é um salmo de vida. Esse texto é chamado, e no nosso esboço, é o Salmo do Bom Pastor. A gente tem o Senhor é o meu pastor, ou o Salmo do Bom Pastor, como ele é comumente conhecido. E tem um slide aqui que eu queria rapidinho mostrar para você, que apresenta talvez um resumozinho do Salmo 23. Pode passar para frente. Deixa eu pedir ao diaconal que está aqui, pastor Wellington, mais alguém. Tem como colocar essa mesa para o lado aqui? Me desculpem, só se tiver alguém aqui do diaconal aqui na lateral, por favor, obrigado. Pedir um aplauso a esses jovens aqui que aqui estão, por gentileza. Se puder colocar ali para aquela lateral ali a mesa, eu agradeço, tá bom? Salmo 23, tem que pegar por baixo. Isso, perfeito. Ele tem algumas divisões, e aqui nós dividimos ele em 3 seções, e é importante dizer que até aqui o versículo de número 4, os primeiros 3 versículos, você vai perceber Davi falando com Deus na terceira pessoa. É como se Davi falasse acerca de alguém, e ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me pelas veredas tranquilas. Então até o versículo de número 4 a gente vai perceber Davi se relacionando com esse bom pastor na terceira pessoa. Mas do versículo 4 para frente, você percebe que agora ele fala na primeira pessoa. Ao invés de falar acerca de alguém, ele fala com alguém. E ele vai continuar, como diz o versículo 4, que nós lemos e mencionamos: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Então a gente vai ter aqui, até o versículo 4, tudo acontece na terceira pessoa. Do versículo 4 para frente, ele fica um pouco mais íntimo, porque agora Davi fala diretamente com alguém. E tem uma outra dinâmica interessante que acontece aqui no Salmo 23 também, é que boa parte dele acontece no ambiente externo. A gente vai perceber como ele é o bom pastor no campo, como ele é o bom pastor quando nós passamos pelo vale, mas como ele é o bom pastor quando ele nos traz para um local de proteção e abrigo. E a gente tem a maior parte dele acontecendo fora, primeira parte no campo, segunda parte no vale, e a terceira parte, obviamente, agora acontece num ambiente, numa mesa, numa refeição regalada que é servida para alguém. E existem algumas dinâmicas aqui do versículo 1 ao versículo 3, pode passar. Nós vamos conhecer o bom pastor, claro, no campo, sendo pastor, provendo direção. Então essa é a primeira dinâmica que nós vamos olhar. Do versículo 4, nós vamos ver agora o ambiente acontecendo no vale, o bom pastor se apresentando como amigo, providenciando proteção. E na última parte, versículos 5 e 6, nós vamos ver agora o ambiente e esse encontro acontecendo na tenda, o bom pastor sendo o anfitrião, e o anfitrião, ele provê a provisão. Então eu queria hoje mencionar, dividir esse salmo nessas 3 sessões para facilitar o nosso entendimento. Então eu quero que você leia comigo bem forte a primeira parte, diga bem forte: campo, pastor, direção. A segunda parte nós estamos aonde? E ele é o quê? E ele oferece. E na última parte nós estamos aonde? E ele é o quê? E o anfitrião tem o quê para você nessa manhã? Receba provisão, receba proteção e receba direção da parte de Deus. Então vamos olhar agora o que acontece no campo, aonde nós temos um bom pastor, e esse bom pastor nos dá a sua direção. Abra comigo sua Bíblia, eu quero ler com você. E novamente eu quero me deliciar, eu quero ler o que acontece agora na terceira pessoa. Davi falando acerca de alguém. E ele diz assim, versículo 1: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando a gente lê um texto como esse, é difícil para nós imaginar
porque nós não vivemos mais numa sociedade rural, pastoril, como era no caso de Davi. Hoje tudo nosso está pronto, a gente não precisa mais cuidar, criar o animal no nosso quintal. Antigamente era assim, hoje não precisa mais. A gente vai no mercado, está tudo pronto, por uma questão de praticidade, de higiene. Mas quando Davi escreve e profere isso, claro, fazia muito sentido para aquelas pessoas, principalmente porque Davi entendia do assunto. Davi está falando agora de algo íntimo ao seu coração, porque Davi era um pastor de ovelhas. E não só Davi era um pastor de ovelhas, mas Davi vinha de uma família de pastores de ovelhas, de uma região onde a tradição do pastoreio de ovelhas era muito forte, que era Belém. Até os dias de hoje, se você for lá, nós estamos falando de 3.000 anos depois, praticamente, aquela região é conhecida por rebanhos. Tanto que quando Jesus nasce há 2.000 anos, os anjos aparecem e eles vão anunciar para onde? Para os pastores, que na calada da noite cuidavam dos seus rebanhos naquela região. Então nós temos um salmo aqui que descreve o relacionamento de Davi com o seu pastor. Atenção para isso. No contexto bíblico e no contexto de Davi, essa metáfora de Deus ser apresentado como o nosso pastor, como o seu pastor, porque eu queria que você saísse com isso gravado no seu coração. Você tem um bom pastor, ele é o meu bom pastor, e nada você vai ter falta, porque ele é o seu pastor. Essa metáfora de apresentar Deus como aquele que cuida, aquele que protege, aquele que me dá direção, aquele que me dá proteção, provisão, é uma das metáforas mais poderosas que existe ao longo de toda a Bíblia. Isaías capítulo 40, versículo 11. Olha só como talvez Deus é descrito, e se tiver aqui coloca para mim na tela. Está assim: como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos levará no seio, os que amamentam ele guiará mansamente. Você consegue se ver aqui dentro desse texto? Que você tem um pastor que te guarda, que te protege, que te amamenta, que cuida de você em todos os caminhos. Quando você está indefeso, aqueles que amamentam, ele vai trazer e vai alimentar junto ao seu seio. O que Davi está comunicando para mim e para você é: nós temos um bom pastor e ele sabe cuidar bem das suas ovelhas. Uma das melhores analogias que Davi poderia usar para descrever Deus é a analogia de um pastor e as suas ovelhas. E se tem alguém que tinha autoridade para falar disso, era quem? Era Davi. A gente conhece a história. Davi apacentando o seu rebanho, veio o urso, o que Davi fez? Colocou a sua vida em risco. Por quê? Porque ele tinha que guardar aquele rebanho. Vendo o leão e veio, a gente até tem dificuldade de entender a história, mas aqui está alguém que tinha autoridade para falar do assunto. Eu ministrei aqui algumas semanas atrás, no capítulo 10 do livro de João, as características da ovelha. E eu não vou voltar nisso, nós estamos numa construção. E claro que João capítulo 10 descreve o comportamento. E a gente, observando as ovelhas, percebe que ovelhas são animais desprovidas de inteligência, ou com pouquíssima inteligência, para não usar outra palavra. E a Bíblia nos descreve por mais de 200 vezes. A Bíblia não compara você à serpente, a Bíblia não compara você à águia, a Bíblia não compara você ao leão, mas a Bíblia compara você à ovelha. Por quê? Porque no nosso dia a dia, nós temos as características da ovelha. A gente se comporta como uma ovelha se comporta. E o interessante é que de todos os animais que se criam em rebanho, sabe qual é o animal que mais necessita de cuidado? Alguém tem aqui uma sugestão? É a ovelha. Precisa de cuidado o tempo todo. Alguém tem que estar em cima, alguém tem que estar apacentando, cuidando. Por toda a Bíblia, 200 vezes nós somos comparados a ovelhas, porque nós temos as mesmas tendências. Isaías 53, versículo 6, a Bíblia deixa bem explícito, que tendências são essas? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. E a gente acha que andar desgarrado é porque não tem uma direção, mas aqui o foco está na ovelha. Cada um se desviava pelo caminho, porque a ovelha é assim, né? Tá todo mundo indo para cá, uma sai para cá, ela diz: aqui tá todo mundo errado, eu vou nessa direção. Por quê? Porque a ovelha se desgarra. Por isso precisa de um pastor o tempo todo. Então nós nos desgarramos no nosso caminho. Para isso nós precisamos de um bom pastor. Então essa analogia é uma das analogias mais profundas, mais importantes que a Bíblia traz acerca de Deus. Tem uma história, que se você quiser olhar depois, 2005, tem um vídeo na internet, uma reportagem disso, aconteceu na Turquia.
um grupo de 4 ou 5 pastores foram tomar café da manhã, se encontraram, né? E eu expliquei João capítulo 10, juntaram num curral fora que existe da cidade, 1.500, um rebanho de 1.500 ovelhas, colocaram lá, foram tomar café da manhã. Só esqueceram de deixar alguém cuidando do rebanho. Não perceberam que havia uma fenda, uma fresta numa rocha que levava ao precipício. Uma ovelha das 1.500, uma delas olhou para aquilo e teve a brilhante ideia de olhar aquele espaçozinho e pular. As outras olharam para ela e disseram, ela deve saber o que ela está fazendo, e começou a pular uma atrás da outra. Em 45 minutos pularam 400 ovelhas e o prejuízo foi de R$400 mil. Por quê? Porque ovelha precisa ser cuidado. Ovelha é um animal que se desgarra fácil, um animal desprovido de muita inteligência. Então Davi agora vai usar a analogia da ovelha, descrevendo algo que ele conhecia muito bem. E o foco de Davi não é salientar a falta de inteligência da ovelha, porque raramente ele fala da ovelha. O foco de Davi é apresentar o poder, o cuidado, a provisão e a direção do bom pastor, que cuida das suas ovelhas em todos os momentos. O que Davi quer dizer aqui, a impressão que eu tenho, é como se Davi dissesse, é a minha impressão do texto, olhem só quem é o meu pastor, olhem só quem é que cuida de mim. O Senhor é o meu pastor, e porque Ele é o meu pastor, nada me faltará. Olha que eu tenho autoridade para falar sobre isso. Eu fui o bom pastor, eu sou um homem poderoso. Davi era rei quando escreveu isso. Quem era a pessoa naquele tempo que as pessoas talvez pudessem procurar atrás de direção? Davi certamente tinha direção. Atrás de alguma orientação? Davi certamente tinha alguma orientação. Atrás de provisão? Davi era um homem rico, cheio de provisão. Mas Davi está dizendo, vocês podem olhar, acharem que eu sou tudo isso, mas eu pego tudo isso e eu aponto para Ele e eu declaro em alto e bom som, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi, ele está dizendo como um filho tem orgulho de um pai, como um filho mostra quem é que o protege. Joãozinho não está aqui hoje, mas quando foi agora para a festa, nós fomos montar o som lá no Centenário, dia do ensaio. Alguns irmãos estavam lá, de vocês. Aí o Joãozinho chegou, aquele jeitão dele, né? E ele ficou brincando no telefone. Tinha um irmão do apoio, montando ali a iluminação. Era um homem de baixa estatura, mas que carregava muito peso, né? Ele pegava aquelas caixas, levantava, e eu fiquei olhando aquilo e tal. E o Joãozinho percebeu que eu estava olhando para ele, impressionado, né, com peso. E aí eu comentei com alguém que ele estava carregando muito peso. Joãozinho foi até ele, sem que ele perguntasse alguma coisa, chegou perto dele, olhou para ele, falou assim, meu pai carrega mais do que você, assim para ele. O homem nem perguntou para ele. E aí o cara olhou para ele assim, meu pai carrega com um braço só. Eu fui lá, puxei o Joãozinho, falei, Joãozinho, para de falar, porque eu não carrego isso com o braço. Mas é a imagem que o filho e o orgulho que o filho tem de um pai. Assim Davi está se apresentando dizendo, o Senhor é o meu pastor, e porque tu és o meu pastor, absolutamente nada me faltará. Você pode dar um brado de glória a Deus nessa manhã, porque você tem um pastor, você tem alguém que cuida de você ao longo dessa jornada. Então, na primeira fase, nós estamos no campo, com um pastor que nos dá a sua direção. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Versículo 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veja só, quantos verbos e direcionamentos de direção a gente tem aqui. Ele me leva aos pastos, leva-me junto às águas, guia-me pelas veredas da justiça. Novamente, ovelha não tem senso de direção, zero, nenhum. Pesquise depois, eu parei um pouquinho para ler. Ovelha não sabe direção. E não é só ovelha não, tem muita gente que não sabe direção, né? Levanta a mão direita aí, tem gente que vai levantar a mão esquerda, né? Está no carro, vira para a esquerda, vira para a direita, a gente não sabe. Ovelha não tem senso de direção. Outros animais da natureza, você já viu alguns animais migradores? Baleias, por exemplo, é impressionante. A baleia está passando e ela passa ali, ela vai para o outro lado do planeta, do globo, ela volta por aquele mesmo caminho, impressionante. Alguns pássaros, eles colocam umas braçadeiras, né? Eles passam, ele faz um ninho numa árvore, aquele mesmo pássaro coloca uma braçadeira, ele vai para um outro país, vai lá para o lado do México, daqui a pouco ele procria lá e ele volta para a mesma árvore onde ele estava. Por quê? Porque animais têm senso de direção, né? Ovelha não tem senso de direção.
Ovelha não sabe para onde vai, por isso a ovelha precisa ser pastoreada e cuidada. Note a quantidade de direcionamentos aqui que tem a ver com isso. Versículo 2, me faz repousar em pastos. Finalzinho do versículo 2, leva-me para junto das águas, guia-me pelas veredas da justiça. Ou seja, no campo nós temos um pastor que nos dá direção. No campo você tem um pastor que sabe te dar direção. Nós temos, além de um pastor, nós temos um guia pessoal que vive dentro do nosso coração. É poderoso demais. Uma das principais perguntas que eu recebo: pastor, como é que eu posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Pastor, qual é a direção, qual é o caminho que Deus tem? E o que as pessoas querem, geralmente, que você responda, é uma série de diretivas, querem uma fórmula, né? 2 direitas, 1 esquerda, você vai chegar. Faça isso, leia aquilo e leia tal livro, você vai chegar. E raramente a vontade de Deus e a direção de Deus se expressa dessa forma. Sabe por quê? Porque nós somos obcecados pela direção. A gente quer uma diretiva, a gente quer uma fórmula. E nessa manhã eu quero tirar um pouco o foco da direção. Ao invés de olhar só para a direção, olhe para aquele que dirige, que vive dentro de você e tem uma direção. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Já pensou ir para o Rio de Janeiro? Um grupo de nós fomos para o Rio de Janeiro, né? E eu não vou entregar ninguém, hoje não, talvez próximo domingo eu entregue. Mas tinha um grupo de irmãos que saiu aqui de Belém, desesperado de medo do Rio de Janeiro. É ou não é verdade? Tem gente aqui que sabe disso, né? Teve gente com medo, que não conseguia andar, queria saber, olhava no mapa, tinha que saber qual é o caminho, né? Porque não sei o quê, porque eu ouvi falar que tem uma comunidade, que tem um tiroteio, que não tem. E eu tentei acalmar, eu falei, não, fique tranquilo, né? Não é tão ruim assim quanto dizem, mas teve gente aí que ficou desesperada. Eu pergunto para você, quando você vai no Rio de Janeiro, é seguro você usar o Waze, por exemplo, que é o aplicativo? Pergunto para você. Agora, o que é melhor? Ir com o Waze ou sem o Waze? Com o Waze, obviamente. Meu pai, eu lembro quando a gente mudou para o Rio de Janeiro, papai, pena que o papai não está aqui hoje, né? Papai, ele é muito, às vezes ele é muito, não é teatral a palavra, ele é muito trágico assim, ele é muito, me ajudem, me fugiu aqui a palavra. Dramático, né? Papai chegou assim, quando a gente mudou para o Rio de Janeiro, sentou todo mundo na mesa, falou, meus filhos, eu quero ter uma reunião com vocês. Sim, senhor, pai. Aqui no Rio de Janeiro não é Belém. Não é Belém. Eu falei, realmente, a gente percebe, não é a nossa cidade, né? Aqui, uma curva errada pode ser fatal. E aquilo ficou gravado na minha mente, né? E eu dirigi o carro e eu pensava, viro aqui ou não viro? E eu via a voz do papai, uma curva errada pode ser fatal. E eu pensava aquilo. E de fato, quem vive lá, a gente teve alguns problemas, né? É uma realidade diferente da nossa. Eu pergunto para você, ir sem nada é ruim. Ir com o Waze, que já é uma orientação, é alguma coisa. Agora, melhor do que ir com o Waze é se você tiver um guia local da cidade que conhece as quebradas, conhece os caminhos, é ou não é verdade? Sabe, ó, vai por aqui, não vai por aqui é perigoso. Pois eu e você temos um guia, o Espírito Santo, que vive dentro do nosso coração. Jesus disse, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito da verdade, que guiará vocês em toda a verdade, não habitará em vocês. Então, às vezes, a gente está tão obcecado com a direção, você pode não saber a direção, mas aquele que dirige a tua vida, teu futuro, teu presente, ele habita dentro de você. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Ele te guia, ele te leva a pastos verdejantes. Pastor, como é que vai ser isso? Não sei. Pode ser por uma música, pode ser por essa ministração, pode ser pela Santa Ceia que vai ser ministrado daqui a pouco, pode ser pela palavra que você lê. Uma coisa é certa, o Espírito Santo habita dentro de você. Diga para quem está perto de você, fique tranquilo, você é uma ovelha e você tem um bom pastor. Você tem um bom pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada te faltará. Se Ele é o teu pastor, absolutamente nada te faltará. Oh, coisa fantástica. Dê um brado de glória a Deus se você crê nisso. Nada te faltará. Segunda frase, que talvez numa outra versão diz assim, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Isso aqui dava uma pregação sozinho.
Porque esse texto, bota aí o versículo 1 para mim, é um dos textos que talvez mais fale sobre contentamento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Outra versão vai dizer, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Nós vivemos no meio de uma sociedade cheia de descontentamento. As pessoas já não... A gente às vezes fica olhando o que o outro tem, o que o outro faz, o que o outro é e eu poderia ser, o que existe do outro lado. Tem até um ditado que diz que a grama do vizinho, que o pasto do vizinho é mais verde do que o meu, o tempo todo. Por quê? Porque a gente nunca está contente com aquilo que nós somos, com o que Deus nos deu, com o local que Deus nos colocou. Ei, Deus te colocou no lugar certo, com a missão certa, com o propósito certo. Se Ele for o teu pastor, aí onde você está, nada te faltará. Não vai faltar pastos verdejantes, não vai faltar água onde você está. Se Ele for o teu pastor, absolutamente nada te faltará aí onde você está. Tem um livro, e eu cheguei de viagem ontem e fui ler um pedacinho de um PDF fantástico. Coloca na tela aqui para mim, ele tem em português, tá bom? Nada me faltará, Philip Keller. Se você quiser, ele tem aí em PDF, dê uma olhadinha. Esse livro, o subtítulo, o Salmo 23, à luz das experiências de um pastor de ovelhas. O escritor, ele foi conversar com pastores de ovelhas, pastores de verdade de ovelhas, para entender deles o que essas frases significam. Porque a gente lê o texto, eu não sou um pastor de ovelhas, mas existem vários por aí, na África, no Oriente Médio, até aqui na América do Sul, a gente tem talvez outros tipos de rebanhos, vários pastores. Pode deixar aqui um pedacinho, Rubens, o livro, e ele começa a conversar, e o interessante é que ele destaca no livro duas coisas, que ele chama na verdade duas verdades chocantes. Olha só que coisa interessante. Primeira delas, ele descreve que na maior parte dos rebanhos, as melhores ovelhas, as ovelhas mais fortes, com mais condições físicas de procriar, de darem resultados, são as ovelhas com menor nível de contentamento. Ficam olhando o que o outro tem, o que o outro deixa de ter. Ficam olhando o outro lado da cerca, ficam olhando o outro pasto que não tem, aquilo tudo. E ele percebe que essas ovelhas que poderiam procriar mais, multiplicar mais, gerar mais cria, são as ovelhas que menos dão resultado por causa do descontentamento. E ele descreve, e é fantástico, e ele coloca no texto, que ovelhas assim são uma desgraça ao pastor. Sabe por quê? Porque elas estão dizendo ao pastor, o teu pastoreio não me cai bem, o teu cuidado não me é satisfatório. E quantas vezes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça nessa manhã. Nós tratamos Deus da mesma forma. A gente reclama, a gente murmura, a gente olha o que poderia ser, o que deveria ser, o pasto do outro lado, a grama que nós não temos, o que o outro tem, o que nós não temos o tempo todo. E a gente acha que isso é uma crítica a nós mesmos ou às outras pessoas, e não percebe que nós estamos criticando o bom pastor. E se Ele é o seu bom pastor, nada te faltará em nome de Jesus. Nada te faltará, sabe? É aquele local onde você entende, se Ele é o meu bom pastor, nada me falta. Eu quero gravar isso ao teu coração. Você pode não ver, mas nada te falta. Socorro não te falta, provisão não te falta, direção não te falta. A gente vai descobrir nesse texto que essa oração de provisão que Davi faz no final é uma oração cheia e transbordante de fé. Porque contentamento não vem do que nós temos. Contentamento vem de quem nós temos. Se Ele é o teu bom pastor, nada te faltará. E aquele local de dependência, aonde nós estamos no campo, com um pastor que nos dá direção. Mas Davi não fica aí, vou correr. Versículo 4 em diante, nós vamos agora para o vale, porque a vida tem vale. E no vale você tem um amigo que te dá o quê? Bota aqui na tela para mim, versículo 4, a tela. No vale nós temos isso. Um amigo que te dá o quê? Proteção. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não tem um selar aqui, mas eu quero colocar um selar aqui. Pare e pense nisso. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Várias verdades do versículo 4. Primeiro, a vida nem sempre será uma vida de pastos verdejantes e de águas tranquilas. Tem vale.
tem sombra, tem morte. Mas mesmo assim, Jesus está com você. E conhecendo Jesus, isso tinha que me dar uma tranquilidade tão grande. Posso parar um pouquinho aqui? Coloque a mão no seu coração. Tem gente aqui hoje que precisa de uma ministração de tranquilidade. Jesus está com você onde você está. Jesus está com você. Fique tranquilo. Jesus está com você onde você está. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Segunda verdade desse texto: a vara e o cajado. Os pastores levavam uma vara, uma espécie de instrumento que eles levavam, que era um pedaço de pau com pregos. Por quê? Porque isso era do que eles protegiam o rebanho do quê? Dos lobos, dos animais. E levavam também aquele gancho que a gente conhece, porque era onde eles iam e eles resgatavam, empurravam, orientavam as ovelhas. Então a ovelha está dizendo aqui, Davi como ovelha, está dizendo por quê? Porque Davi em algum momento fez isso. O que Davi entendeu? A vida não é só de cume de monte. Ah, que bom seria se fosse só monte, se fosse só alegria, se fosse só conquista, se a gente só tivesse momentos. Havia um momento, e eu vou adiantar aqui um ponto que estava na frente, aonde para você encontrar pastos verdejantes, água fresca, tinha que se entrar no vale. Aquela região é uma região de grandes vales. O Vale do Jordão é um dos vales mais profundos do mundo, tanto que um dos lugares mais baixos da terra é o Mar Morto. Então para você entrar, era um local escuro, local de difícil acesso. Ovelha não enxerga bem, então a ovelha tinha que entrar naquele vale, naquele local, e lá embaixo havia pastos verdejantes, lá embaixo havia água para que elas pudessem beber. E nesse momento que elas entravam, claro que a ovelha, quando entra num ambiente escuro, desconhecido, ela sente medo, mas aí ela olhava para o bom pastor, e o bom pastor disse, aí no texto: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara. Ou seja, ele sabe que se um lobo aparecer, o pastor se levanta e mata o lobo. Ele sabe que se a ovelha cair dentro de uma frecha e ficar presa, ele pega lá o seu bordão e ele a resgata, e se uma ficar para trás, ele volta e pega aquela uma, porque ninguém fica para trás perto do bom pastor. Que coisa fantástica, ao ponto que em 1 Pedro está escrito: o diabo, ele é como um quê? Ele é como um leão ao nosso derredor. E a ovelha sabe que se o leão aparecer, o bom pastor, ele entra na frente e ele para aquele leão, e essa é a garantia da ovelha. Ele está dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Versículo 4, e eu já vou concluir, fala ainda de um outro elemento, que é o vale da sombra da morte, que muita gente relata aqui a morte física. E claro, isso aqui pode ser um princípio também que a gente pode usar. Tenho 16 minutos, não vou entrar nisso por questão de tempo, mas não é o foco. Mas atenção, versículo 4, bota na tela: ainda que eu ande pelo vale do quê? O que está escrito aqui? Pelo vale da sombra da morte. Deixa eu perguntar algo para você: sombra pode te ferir? Sim ou não? Sombra pode te matar? Sim ou não? A sombra de um cachorro mordendo morde você? A sombra de uma faca pode cortar você? A sombra de um revólver atirando pode ferir você? Então ele diz aqui: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não está falando aqui de morte física não, está falando de problemas, de dificuldades. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Às vezes a gente dá tanta importância, né? Porque o diabo fez isso, porque o diabo não sei o quê, porque não tem o quê. Eu pergunto para você: quem é o seu pastor, meu irmão? Quem é que está guardando a sua vida? Quem é que está? Eu sei que o diabo está como um leão ao seu derredor, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor Jesus, e em João 10 ele é a porta.
Ele disse: olha, eu sou a porta das ovelhas. Se alguém quiser entrar dentro do curral para levar, tem que passar por cima de mim. Já ouviu a expressão por cima do meu cadáver? É como se Jesus te dissesse para tocar nele, para tocar nela. Às vezes eu dou algum acesso que é pedagógico para instruir o coração, mas para tocar nele tem que passar por cima do meu cadáver. E aqui eu tenho uma boa notícia: não tem cadáver de Jesus. Jesus venceu a morte, venceu o túmulo, venceu a cruz, venceu o pecado. Ele ressuscitou e ele está guardando e protegendo você ao longo dessa jornada. Que coisa linda, que coisa linda. Davi está dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então nós temos, volta ao slide anterior, nós temos o bom pastor. Na verdade, estamos no campo com o pastor que nos dá a direção, ou seja, meu pastor, nada me faltará. Guia-me pelas águas tranquilas, leva-me a pastos verdejantes, refrigera a minha alma. Do versículo 4 para frente nós temos o vale, porque a vida também tem vale. Aí nós temos o amigo que nos dá proteção. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara, teu cajado, que estão lá para me proteger, me trazem consolo. Eu fico consolado porque tu estás comigo. Aí nós chegamos no finalzinho, e eu já vou terminar, versículos 5 e 6. Agora nós entramos na tenda. Atenção, aqui não é a tenda, não imagine, porque no início é como se fosse uma ovelha. Não é uma mesa com várias ovelhinhas tomando café, não é isso. Aqui agora é um momento íntimo, uma figura de linguagem, onde Deus convida Davi para um local de ministração, para um local de provisão. E agora nós temos na tenda o anfitrião que nos dá a provisão. E eu já vou terminar. Olha o que ele diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. E habitarei na casa do Senhor. Note que nós saímos do campo do vale e agora entramos na tenda. E na tenda, equipe, por favor, equipe, vem aqui de novo. Traz a mesa para mim de volta aqui. Não estava nada no script não. Traz aqui a mesa. Já vai ficar no lugar. Traz a mesa aqui para mim, por favor. Bota aqui no meio. Na tenda nós temos uma mesa. É até simbólico que hoje a mesa está servida. Uma mesa regalada, uma mesa transbordante da parte de Deus para mim e para você. Dentro da tenda diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Obrigado, gente. Dentro da tenda tem mesa, tem alimento, tem vinho. Não é extraordinário isso? Quem foi que preparou a mesa? O bom pastor. Começa no campo, passa pelo vale, mas depois do vale tem a mesa. É ou não é assim na nossa vida? Para chegar na mesa, tem que passar pelo vale. O problema é que a gente quer sentar na mesa sem passar pelo vale. Mas fique tranquilo, Ele está contigo lá. Tem mesa para você preparada. Tem provisão. Você acha que você está no vale? Dentro da tenda tem uma mesa que Ele preparou. E Ele diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Tem mesa e tem adversário. Olha que dicotomia maluca. Pastor, a mesa, o que é? A mesa é o local de hospitalidade. Naquela época havia, naquele lugar, o costume da hospitalidade. A gente vê com Abraão nem conhecia os anjos, chegavam e tal. E havia um costume maior do que esse. A gente leu no finalzinho de João. Qual era o costume quando alguém chegava numa casa? Jesus no finalzinho chegou numa casa, o que ele fez? Ele pegou os discípulos, ele fez o que com os discípulos? Lavou o quê? Os pés. Aí teve toda aquela questão com Pedro e tal. Aí depois disso, Jesus disse: poxa, eu cheguei aqui, vocês não me deram o quê? O ósculo, o beijo, porque era o costume. Depois disso, qual era o costume? Era pegar e lavar os pés, porque os pés vinham de fora, empoeirados. E depois de lavar os pés, pegava-se o óleo, e aquele óleo com perfume era colocado
no rosto daquela pessoa, porque o rosto vinha queimado. Então ele está dizendo: unge-me a cabeça com óleo. O óleo. Como meu cabelo está mais curto agora, eu posso mexer. Unge minha cabeça com óleo. Aí depois disso, pegava o vinho, colocava um pouco de mel num copo e se dava um pouco de vinho para aquela pessoa beber. Mas era uma refeição tão regalada que ele diz: prepara-nos uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo. Aí depois servia o cálice, mas não era aquele cálicezinho pequeno não, era aquele cálice que transborda. Você bebe? Bebe mais. Bebe mais. Terminou? Tem mais. O vale foi pesado? Fica tranquilo. Tem mais, tem mais. É regalado, é abundante, não termina. Então, primeira coisa que tem é a mesa. Prepara-nos uma mesa na presença dos meus adversários. E é estranho, né? Adversários. Porque na vida a gente tem adversários. E os adversários, me desculpe se não é isso que você viu ouvir aqui hoje, sempre estarão lá. Qual é o seu maior adversário? O diabo é um adversário. Ele sempre vai estar lá, esperando uma oportunidade para entrar e pegar você. Qual é o outro adversário? O pecado. É um adversário. A sua vida toda ele vai estar lá. Quem é um outro adversário? São adversários que nós criamos. Não bote a culpa em Deus. A maior parte dos adversários que você tem, você mesmo criou. Você mesmo criou. Nós carregamos problemas que nós mesmos criamos. E aí, por fim, tem pessoas que não gostam de você por aquilo que você representa. Adversários também. Jesus disse: poxa, se perseguiram a mim os profetas, por quê? É porque eu sou ruim, porque eu sou bom? Nem me conhecem, é por causa do que eu carrego, do que eu sou. Não vão fazer com vocês também? Tem todo tipo de adversário, dê o nome que você quiser, mas a melhor parte é essa, é que depois do vale, ele prepara uma mesa, e a despeito dos seus adversários, a despeito dos problemas, do que você criou, do inferno, do diabo, ele está dizendo: tem provisão nessa mesa, e o meu cálice é transbordante, eu tenho mais, eu tenho mais, eu tenho graça, eu derramo. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É só a gente recapitular o salmo. É o que Davi está dizendo. E ele termina, para mim não estourar o meu tempo, ele diz assim, ó, versículo 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Davi estava lá? Não. Ele está falando acerca do futuro. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Por quê? Porque ele é o meu bom pastor. Porque ele me guia junto a águas tranquilas, pastos verdejantes. Porque vai chegar o dia do vale da sombra da morte, mas eu não vou temer mal nenhum. Por quê? Porque ele está comigo, ele me protege, ele me guarda nisso. Depois disso ele me prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Ele unge a minha cabeça, ele me recebe bem, ele me dá o ósculo, ele lava os meus pés, ele derrama o óleo sobre a minha cabeça, e ele derrama o cálice transbordante. O quanto eu precisar ele tem para dar. E aí, com tudo isso, Davi olha para frente e declara: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você pode declarar isso nessa manhã? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pastor, o que me garante isso? O bom pastor. Termino com isso. Um dos maiores evangelistas que já existiu, faleceu há 7 anos atrás, a maior parte de vocês sabe quem é. Ele nunca confirmou essa história, mas ele nunca negou a história. Um dos maiores evangelistas que teve, certa vez, aconselhou presidentes e tudo. Certa vez ele foi num local onde havia um banquete, e nesse banquete havia um dos maiores atores, também já falecido, de todos os tempos. E na conversa vai, conversa vem, nasceu a seguinte proposta, entre o evangelista e o ator: cada um de vocês cita o Salmo 23, e vamos ver qual é o resultado. Então tá bom, começaram o jantar, e aí disseram, ó, quando terminar o jantar, depois da sobremesa, vai dar tempo de todo mundo olhar aqui, preparar, decorar. O ator vai apresentar o Salmo 23, e o pregador, o evangelista famoso de multidões, que pregou em estádios,
vai também falar o Salmo 23. Perfeito. Chegou a hora, o ator se levantou. Perfeito. Pontuação, entonação, respiração, drama. Quem conhece de arte melhor do que eu. Ele falou, quando ele terminou de falar, todo mundo levantou e começou a aplaudir. Perfeito, impecável, é impossível fazer melhor do que ele. Aí o pregador, coitado, né? Não tinha o treinamento, não tinha técnico, o jeito do ator. Levantou, fechou a Bíblia dele e recitou o Salmo 23. Quando ele recitou o Salmo 23, todo mundo fez silêncio. 30 segundos depois, começava a se ouvir as lágrimas e o choro ao redor daquela mesa. O ator ficou assustado, como é que pode? Eu já ganhei várias estatuetas, vários prêmios. Todo mundo da mesa falou, é verdade, você falou muito bem o Salmo 23, bonito, perfeito. Só que tem um detalhe, você conhece bem a música do Salmo 23. O pastor e o pregador conhecem bem o pastor do Salmo 23, e isso faz toda a diferença. O que nos gabarita a entender essa mensagem é poder bater no peito e dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu quero te fazer uma proposta nessa manhã. Fique de pé comigo. Nós vamos terminar, vamos entrar na Santa Ceia. Sentar nessa mesa, beber desse cálice, só tem uma condicional. Você dizer assim, o Senhor é o meu pastor, só isso. Quem aqui já tomou essa decisão em algum momento da vida? Levante a mão bem alta. Quem aqui algum dia reconheceu, eu preciso de um pastor? Eu estou tentando dirigir meu casamento, estou tentando, coloca o slide aqui, trazer direção, provisão, proteção à minha casa. Eu não consigo fazer, eu não consigo guiar os meus filhos, não consigo guiar o meu futuro, eu preciso de ajuda. Um dia você levantou a mão e disse assim, Senhor, seja o meu pastor, seja o meu pastor. Hoje você está aqui no mesmo lugar que um dia eu estive, pastor Wellington esteve, pastor Itamar esteve. Hoje no primeiro culto aconteceu algo lindo, terminou aqui a escola dominical. No final do culto, um homem maduro já veio à frente e falou assim, eu quero entregar minha vida a Jesus. Nós abraçamos ele, oramos por ele. Pastor Itamar olhou no olho dele e falou assim, meu amigo, você sabia que tem um discipulado aqui nessa igreja? Você sabia que aqui nessa igreja tem um discipulado? Uma vez eu entreguei a minha vida para Jesus, maduro como você, e Jesus mudou a minha história, transformou a minha vida. Em algum momento ele disse, eu preciso de um bom pastor. E se você está aqui hoje, você precisa, não é do pastor Felipe, porque eu não posso resolver todos os seus problemas, mas você precisa do bom pastor, aquele que não deixa faltar nada na sua vida. Eu quero convidar você a romper do seu lugar e vir aqui à frente. Você já ouviu o suficiente, você sabe que você precisa, você sabe que Ele é poderoso para mudar a sua história. Enquanto eu estava pregando aqui, você estava dizendo, eu preciso que me convidem, eu preciso que me chamem, eu preciso de algo novo, experimentar isso na minha vida, que nada me falte. Eu preciso de pastos verdejantes, eu preciso de água, eu preciso de um tempo tranquilo. Eu estou passando por um vale de sombra de morte, eu preciso saber que tem alguém do meu lado que me protege, que me traz naquele momento consolo. Eu preciso sentar na mesa, eu preciso entender que os meus inimigos estão lá, meu pecado está lá, minhas falhas estão lá, mas na mesa também tem graça, misericórdia, tem o cálice transbordante. Eu preciso declarar, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aonde está a primeira pessoa? Rompa do seu lugar e venha aqui à frente, quero orar por você. Venha, o pastor te espera, o pastor está presente aqui nessa noite, o pastor está aqui, ele quer abraçar, ele quer receber, ele quer levar você da tenda. Você está no vale agora, as portas da tenda estão abertas. Vem em nome do Senhor Jesus, vem em nome de Jesus, eu não vou demorar, vem em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu preciso, eu sei, eu preciso de restauração, eu preciso de vida eterna. É com você que eu estou falando. Rompa do seu lugar e venha aqui à frente, deixa eu orar com você. Venha com as suas falhas, venha com os seus problemas, venha com as suas imperfeições. Não estamos convidando gente perfeita, nós estamos convidando pessoas que precisam de um bom pastor. Vem em nome de Jesus, vem em nome de Jesus. Rompa pela tua família, rompe pela tua vida. Venha. Te amo, Deus.
Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Diga: te amo, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Bota o versículo 6 aqui para mim, o último versículo. Quero ler com você bem forte. Vou pedir que você brade, que você declare esse último versículo de todo o seu coração. Depois disso você vai dar um brado de glória a Deus, se você crê, se você recebe essa palavra bem forte. 1, 2, 3. Mais uma vez, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Mais uma vez, para todo sempre. Tome seu assento. Louve ao Senhor conosco.